Olá meus tropinhas, sejam bem-vindos a mais um Simbalino, neste caso dedicado ao tema do momento, o coronavírus. De resto, já sabem, também é colocar like, subscreverem, também a deixarem os vossos comentários e ativarem o sininho. Agora, siga para Simbalino. Em que fase é que estamos? Coronavírus versão 2019, Covid-19, aquilo que preferirem. Ainda estamos nesta fase de alarme, mas para alguns com menos frustração. Finalmente chegou o coronavírus a Portugal. Antes de mais, acho estranho numa sociedade de hoje em dia em que todos tentamos ser virais, haja tanto preconceito em relação a este vírus. De resto, sobre o Covid-19, há duas correntes. Uma que considera que o fim do mundo está para chegar com o coronavírus. Provavelmente achavam o mesmo nas outras vezes em que aconteceu uma situação do género, desde as vacas loucas, desde a gripe A e essas coisas assim do género. Toda a gente achava que também ia ser o fim do mundo, em que muita gente ia morrer. Há quem ache isso e que tenha naturalmente receio deste momento, e há outra corrente que diz que não passa tudo de um exagero, de uma fabricação, seja da China ou seja de lobbies económicos que pretendem tirar dividendos, obviamente económicos, com tudo isto. Por falar em lucros e prejuízos, o que dizer da cerveja Corona, que entrou numa grande crise por causa disto, do coronavírus. Agora os americanos, principalmente, mas não só, deixaram de beber o Corona porque têm medo de apanhar a doença. Da minha parte, eu fico um pouco no meio da corrente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não quero valorizar em demasia este vírus, que, pelos números que nos vão trazendo, e às vezes é complicado também gerir essa informação toda, mas aparentemente é menos nociva, pelo menos para já, do que uma gripe normal, digamos assim. Mas, por outro lado, também não convém muito desvalorizar a capacidade de propagação deste vírus. Neste sentido, acho um bocado exagerado cancelarem-se eventos atrás de eventos, dependendo, há casos e casos, como é óbvio, com base no medo do coronavírus. Cuidados sim, exageros não. Posso até estar errado, mas neste momento é aquilo que eu penso. Até porque senão parecemos aquelas crianças que vão a um supermercado com os pais e de repente lembram-se que querem um chocolate. Os pais naturalmente dizem que não e é logo uma choradeira como se o mundo estivesse a acabar. Boy, that escalated quickly. Por falar em exageros, o que dizer das máscaras em Portugal? Parece que têm asas. É que aumentaram as vendas em 1.800% no mês de fevereiro. Com os preços, ainda para mais, inflacionados. É aquilo do mercado, a procura e a oferta. Em fevereiro foram vendidas em Portugal mais de 400 mil máscaras, mas as autoridades sublinham que apenas os infectados e, naturalmente, quem cuida dos infectados é que devem usar estas máscaras de proteção. Em Portugal, no momento desta gravação, há menos de 10 infectados com o coronavírus. Por isso, é só fazer as contas. Um milhão, ou melhor, portanto, enfim, é fazer a conta. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde admitiu que o dinheiro vivo pode ser um transmissor deste vírus do Covid-19. Para nós, boas notícias. Primeiro, desde logo, finalmente uma doença que não vai atacar especificamente os pobres. Aparentemente, uma vez que o dinheiro não abunda, no que diz respeito aos pobres, estão livres neste âmbito do coronavírus. Ainda assim, também nos ricos e poderosos há muitos que se conseguem safar, pelo menos aqui por Portugal. É que uma das melhores formas de prevenir a infecção é lavar bem as mãos. E nesse caso, os nossos ricos, os nossos poderosos, por exemplo, os políticos, são feras no que diz respeito a lavar as mãos de qualquer tipo de responsabilidades. Agora, é só adaptarem e usarem o mesmo para evitarem o coronavírus. Segundo notícias internacionais, a China e a Coreia do Sul já estão a desinfetar as notas e outro tipo de dinheiro para prevenir a propagação desta doença. Cá não temos esse problema, até porque há uma tradição de lavagem de dinheiro e por isso estamos mais do que garantidos. Nesse caso, não há hipótese de chegar aqui o coronavírus ou o Covid-19. Ainda assim, por isto e muito mais, o coronavírus tem tudo para ser um grande sucesso, até musical. Vejamos só o que fez o Vietnã, em termos estatais, para ajudar também a passar a mensagem da forma, ou da melhor forma, para se prevenir a propagação do Covid-19. Um grande som, é importante dizer, e por isso também teve logo um sucesso viral.
Sem noção. Como sabemos, se a propagação do coronavírus fizer a grande escala em Portugal, os nossos hospitais não têm capacidade para dar resposta. Bem, não era preciso fazer notícia disso. A verdade é que já sem o coronavírus, o nosso sistema de saúde português não responde muito bem às nossas necessidades, não é? Mas voltando ao tema, o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, já adiantou estar-se a trabalhar no sentido de disponibilizar também os hospitais militares para estas necessidades. Para isso, já estão a ser realizadas algumas obras, nomeadamente no Hospital das Forças Armadas no Porto, para que tudo fique operacional. Ainda assim, tenho algumas reservas. Puxando atrás alguns episódios do Cimbalino, também onde falamos sobre o coronavírus, a não ser que se vá buscar o empreiteiro e os trabalhadores daquele hospital construído em tempo recorde na China, não me parece que isto vá resultar, pelo menos, da forma eficaz como devia. Todos sabemos das demoras das obras em Portugal, e todos sabemos também da demora de espera no Sistema Nacional de Saúde. Aqui junta-se a fome à vontade de comer. Acabamos ou controlamos pelo menos o coronavírus mais rápido do que provavelmente acabamos estas obras. Por falar nisso, como é que estão a decorrer as obras na ala pediátrica do Hospital São João? O Gente Séria desta semana é Jeff Bezos, o fundador da Amazon. O empresário norte-americano anunciou esta semana nas redes sociais que vai investir 10 mil milhões de dólares, mais de 9 mil milhões de euros da fortuna pessoal, na luta contra as alterações climáticas. Em breve, essa ajuda financeira vai chegar a ativistas, a cientistas, a organizações sem fins lucrativos que tenham também essa luta. Esperemos que tudo resulte da melhor forma e que a Amazon ajude a preservar também e a melhorar alguns espaços do nosso planeta Terra, por exemplo, como a Amazónia. Quem nos visita no Gente Pouco Séria é André Ventura. Já não vinha aqui há algum tempo o deputado e agora também candidato à presidência da República. Ventura foi entrevistado pela Rádio Observador e aí recordou uma promessa que ele próprio fez dias antes das eleições legislativas. Eu vou dar o exemplo comigo próprio. Eu sou professor universitário, sou consultor e se for eleito deputado, como os números indicam, no domingo, eu vou dar o exemplo comigo próprio. Mantendo a exclusividade no Parlamento. Pois bem, André Ventura foi eleito, como todos sabemos, e também, como todos sabemos, continua como comentador, por exemplo, da CMTV. Mas não só. E é por aqui que também se percebe a grande evolução que teve André Ventura como político. Até já nem cumpre promessas. De facto, nessa entrevista televisiva, eu disse isso e falei em exclusividade. 3 dias depois, penso eu, alguns dias depois, esclareci a entrevista que não iria sair da televisão, via-o como complementar à minha atividade como deputado, mas esclareci. Complementar salarialmente? Ou... Não, complementar não, porque o deputado de exclusividade também ganha mais. Portanto, não é nossa. E os contribuintes até gastam menos. Ora então, há uma promessa, há garantias, mas nada disso vale porque, uns dias depois, lá esclareceu a situação. É como aquelas publicidades onde aparece assim umas letras muito pequenininhas, com alguns pormenores que às vezes são por maiores, ou então, no caso da rádio e também da televisão, aquela voz acelerada com alguns detalhes que aparentemente não interessam muito, mas depois vai saber e têm grande relevância. São alguns pormenores para André Ventura, que, e agora voltando ao coronavírus, ajuda a lavar as mãos de gente pouco séria. É quase tão... É vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Mais um Encontrei, mas nem procurei, e tem sido fantástico a vossa participação também desse lado. Não se esqueçam de continuar a enviar para cimbalino9@gmail.com os links daqueles vídeos que vocês querem aqui deixar. Às vezes não é fácil gerir, porque são muitos links, mas vou tentando compilar todos da melhor forma possível. Esta semana, por acaso, um grupo de vídeos bastante interessante. Fiquem a ver.
Not bad, not bad. Now you. Toby! As diquinhas do Tiago. Sigam, subscrevam, comentem, deixem like e ativem o sino. Vamos às diquinhas? Vamos. A primeira. Aprendam a usar as redes sociais. Não partilhem notícias, nem links, e links que nem sequer às vezes são notícias, só por lerem o título. A maior parte das vezes passam pelo ridículo. Sejam fortes e resistam àquelas publicidades com joguinhos para o telemóvel. Agora aparecem-me sempre aqueles quebra-cabeças para salvarem um boneco. Ferro-me todo, mas tenho sido forte, pelo menos para já. Não assumam que aquilo que sabem e aquilo que vos dizem é uma verdade absoluta. Aliás, nos dias de hoje, às vezes mesmo aquilo que nós vemos com os próprios olhos não é bem aquilo que parece. Tenham cuidado. E por fim, não sejam como a Regina Duarte na tomada de posse como Ministra da Cultura no Brasil. Ou então, sejam como a Regina Duarte. Já nem sei. Pão de queijo, caipirinha, de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, forró, forró. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim, é feita de palhaçada. Até para a semana. Só agradece. Uma nota final. Na edição de Beja, do Cimbalino, falei que Beja, precisamente, era a única capital distrito em Portugal que não tinha acesso direto por autoestrada. Estava errado, porque Porto Alegre, curiosamente ou não, também no Alentejo, também não tem esse acesso direto por autoestrada. Fica aqui a retificação e também o desagrado.